Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da última atividade que fizemos no livro e vamos dar andamento na atividade de hoje. Bom, na aula passada vocês leram esta reportagem que falava sobre as melhores profissões do mundo. As questões de interpretação oral, vocês me responderam, né? A maioria me respondeu lá no Google Sala de Aula, lá no ClassApp. E essas respostas vocês mandaram por vídeo ou mandaram ou digitaram. Quem não mandou, seria interessante mandar, porque são perguntas muito pessoais, então não tem um certo e o errado, é a opinião de vocês, tá certo? Interpretação escrita. Qual é o título da reportagem que você leu? Então, voltando lá no início da reportagem, o título está aqui: As melhores profissões do mundo. Bom, você concorda com essa afirmação de que as profissões citadas na reportagem são as melhores do mundo? Também é opinião sua. Se você concorda, ia colocar sim e explicar o porquê. Gosto porque isso, isso e isso. Se você não concorda, vai colocar não, por isso, por isso e por isso. Tá certo? Bom, na atividade 3, o título de uma reportagem geralmente é seguido de um pequeno texto chamado linha fina ou olho. Letra A, identifique e sublinhe a linha fina na reportagem. Então, voltamos aqui, a linha fina está logo abaixo do título. É essa parte aqui, tá certo? Bom, letra B, assinale as funções da linha fina. Então, olha só. Muita gente não se atentou ao plural. Então, as funções da linha fina. Ampliar a informação apresentada no título, repetir as informações apresentadas no título e apresentar uma ideia do que será tratado no texto. Então, estão corretas as alternativas. 1, ampliar a informação apresentada no título. E a última, apresentar uma ideia do que será tratada no texto. Então, quem marcou só uma, tem que marcar as duas, a primeira e a terceira, ok? 4. A reportagem é organizada em algumas partes que recebem o nome de intertítulos. Identifique-os e contorne cada um deles. Então, vamos voltar. Então, a gente tem aqui, olha, o primeiro intertítulo, As Mais Bizarras, certo? Aqui também temos outro intertítulo, tá? Escultor de Lego e a formação. Escultor de Lego é o outro intertítulo. Testador de tobogã, testador de videogame. As do futuro também. Aqui, gerente agrícola, biomédico, as mais felizes, bombeiro e fisioterapeuta. Então, estão aí os intertítulos. Contorne cada uma das profissões do quadro de acordo com a legenda, indicando a qual categoria elas pertencem. Então, amarelo para as mais bizarras, verde para as do futuro e azul para as mais felizes. Então, nós temos aqui, olha, gerente agrícola é do futuro, então verde. Escultor de Lego, mais bizarra, então amarelo. Bombeiro, mais felizes, então azul. Fisioterapeuta, mais felizes, também de azul. Biomédico do futuro, verde. Testador de toboágua, amarelo, bizarro, né? E testador de videogame, profissional, amarelo também, mais bizarro. Quem é o autor da reportagem que a gente leu? O nome dele estava lá, vamos voltar aqui para a gente ver o nome, onde está o nome do autor. Aqui no finalzinho, tá? Eu não vou conseguir enxergar por causa da qualidade da minha imagem, mas o nome dele é Diogo Antônio Rodrigues e ele está aqui nos créditos, tá? Então, Diogo Antônio Rodrigues. A reportagem que você leu foi publicada em uma revista. Onde mais é possível encontrar reportagens? Jornais impressos ou digitais, TV, rádio,
sites, blogs, né? YouTube também tem, né? Na internet a gente acha bastante reportagens. 8. Na reportagem há um trecho em que o autor se dirige diretamente ao leitor. Localize esse trecho e anote-o a seguir. Então, eu vou voltar aqui quando ele diz o seguinte: conheça ocupações diferentonas. Ele está falando com o leitor, né? Já que ter emprego, tá? Ele conheça, tá se dirigindo ao leitor. Então, o trecho poderia ser esse aqui. Conheça ocupações diferentonas ou empregos comuns. Tem aqui também, abaixo das as mais bizarras, atividades que você nunca imaginou que alguém poderia te pagar para fazer. Então, aqui ele está se dirigindo diretamente com o leitor. E aqui também, conheça ocupações diferentonas, certo? Então, qualquer um dos trechos que vocês copiaram está correto. Vamos lá. Agora vamos para a atividade 9. Por que as palavras ranking, videogame e design foram escritas com uma grafia diferente? Porque são palavras estrangeiras, não fazem parte do nosso vocabulário, né? A gente usa essas palavras no dia a dia, ranking, videogame, design, mas não fazem parte da língua portuguesa. São palavras estrangeiras, ok? 10. Leia o verbete a seguir para que representa alguns significados da palavra bizarro. Gentil, garboso, esquisito. Com qual desses sentidos o termo bizarro foi empregado na reportagem que você leu? Esquisito, porque são profissões estranhas, né? Esquisitas. 11. Releia os trechos a seguir e observe os termos em destaque. Show, crise vocacional. Conheça ocupações diferentonas ou empregos comuns que prometem boa grana. Sabendo que essa reportagem foi publicada em uma revista destinada ao público jovem, por que o autor empregou esse tipo de linguagem? Então, para se comunicar mais facilmente com o seu leitor, para aproximar o conteúdo do texto ao público ou para mostrar como as palavras em destaque são escritas. Primeira e segunda opção estão corretas. Para se comunicar mais facilmente com o seu leitor e para aproximar o conteúdo do texto ao público. Então, reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela é veiculada em revistas, jornais impressos, sites e blogs, programas jornalísticos de TV e de rádio. Apresenta título, linha fina e geralmente intertítulos e o nome de seu autor. Bom, então vamos para a aula de hoje, locução verbal. Vocês já estão no 4º ano e não é a primeira vez que vocês escutam a palavra locução, né? Nós já trabalhamos esse ano locução adjetiva, por exemplo, né? E eu sempre digo, quando a gente escuta essa palavra locução, significa que eu tenho 2 ou mais palavras representando uma classe gramatical. Então, no caso aqui, locução verbal. Então, já para a gente chegar a uma conclusão rápida, que seria uma locução verbal? Quando eu tenho 2 ou mais verbos, normalmente são 2 verbos, exercendo a função de um verbo, tá? Vamos observar, então, a tirinha aqui. Um dia, você não poderá resistir e vai poder tomar banho. Daí, eu vou aceitar namorar com você. Daí eu que não vou querer. Você vai estar muito velha. Bom, eu retirei algumas frases da tirinha para a gente analisar aqui. Então, vai tomar banho. Olha só,
o verbo vai e o verbo tomar estão exercendo, são dois verbos exercendo a função de um único verbo. A gente poderia trocar essa locução verbal por tomará banho, por exemplo, certo? Então, a locução verbal ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. E é sempre o verbo principal que a gente consegue transformá-lo, mudando a conjugação determinada pelo tempo do verbo auxiliar, tá? Transformando em um único verbo. Então, vai tomar, certo? Vai, passa a ideia, que é o verbo auxiliar, passa a ideia de futuro. Com essa ideia de futuro, a gente tira o verbo vai, pega o verbo tomar e conjuga ele no futuro. Então, você tomará banho. Entenderam? Vamos lá. No segundo exemplo aqui. Eu vou aceitar namorar com você. Né? Na verdade, eu vou aceitar namorar com você. Aqui eu tenho 3 verbos, tá vendo? Vou aceitar e namorar. Bom, eu tenho esse verbo auxiliar e este verbo principal, vou aceitar. Então, se eu pegar o vou, que tempo ele tá? No futuro. E transformar o verbo aceitar, conjugar o verbo aceitar no futuro, vai ficar eu aceitarei namorar com você. Certo? Então, sempre quem vai determinar o tempo, se é presente, se é passado ou se é futuro, é o verbo auxiliar. E o verbo principal, ele vai estar, olha só, numa forma nominal, que a gente vai ver nas próximas aulas, né? No caso, aqui ele está no infinitivo, que é a forma dele terminada em R, tá? Eu que não vou querer. Vou querer. Também é. E aqui, agora que eu vi que não é estranha, é velha, tá? Você vai estar muito velha. Então, vai estar, como é que vai ficar aí? Isso mesmo, você estará muito velha. Então, vamos para a atividade. São apenas 2 páginas, a 71 e a 72, tá? Então, aqui, exercício 1, você vai ler a pergunta a seguir. O que você vai ser quando crescer? As formas verbais em destaque poderiam ser substituídas por qual das formas verbais abaixo sem alteração do sentido? Seria, tinha sido ou será? Lembra que quem manda é o verbo auxiliar, hein? Quem vai mandar o tempo é o verbo auxiliar. Vai é passado, presente ou futuro? Então, pensa aí que você já sabe responder. Bom, letra B. O sentido principal que as formas vai ser expressam é o sentido de ir ou o sentido de ser. Ir é o verbo vai, que é o verbo auxiliar, hein? E ser é o verbo principal. Lembra que eu expliquei qual é a função de cada um. Um determina o tempo e o outro expressa o sentido, tá? Locução verbal é a combinação de 2 ou mais verbos que expressam apenas uma ideia. Uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar e o verbo principal. Então, aqui a gente tem, ele vai chegar mais tarde. Então, vai, verbo auxiliar, chegar, verbo principal. Fazendo a transformação, olha só, ele chegará mais tarde. Então, vocês vão fazer também a atividade 1 e 2. Observe as capas dos livros a seguir e vão seguir as instruções que estão sendo solicitadas na A, na B e na C. E o 2, escreva o título das cartas acima, das capas acima, substituindo as locuções verbais por apenas uma forma verbal com a mesma ideia. Então, eu tenho até um exemplo. Quem vai salvar a vida? Quem salvará a vida. Ok? Então, boa atividade para vocês e até a próxima aula. Beijo e tchau, tchau.